Bom dia, Rafael Bizin, estrategista Santander Private Bank, em 9 de dezembro. Ontem o noticiário local foi marcado aí pelas discussões entre os governadores e o ministro da Saúde em torno da compra, distribuição e aprovação das vacinas para a Covid-19. Né? Tem estados querendo mais autonomia, já se falou sobre lei federal que agilizaria a permissão para o uso de alguma vacina já aprovada por algum dos 4 principais órgãos reguladores aí na Europa, Estados Unidos, Japão ou China. Se aprovado por algum desses órgãos, a Anvisa teria 72 horas para se manifestar, né? E caso ela não o fizesse, um registro emergencial poderia ser automaticamente realizado aqui, né? O que não excluiria de toda maneira, né, a necessidade de um registro permanente e posterior. Mas, de qualquer forma, né, isso dá muita velocidade aí no curto prazo. Enfim, né, tem muita questão técnica, legal, logística, né, científica, burocrática e até a própria instrumentalização política, né, do assunto. Tudo isso traz muita dúvida, mas assim, aparentemente o Brasil teria em perspectiva, incluindo a participação que ele tem no consórcio internacional, mais de 300 milhões de doses para serem disponibilizadas aí no tempo. Tá? Enquanto isso, por outro lado, né, as mortes hoje e as contaminações elas continuam piorando, né? Então tem uma contraposição entre a expectativa de imunização da população algum tempo à frente, o que tenderia a ajudar na regularização das atividades aí da economia, que ainda estão negativamente impactadas, e, por outro lado, tem esse agravamento, né, dos casos presentes que joga na direção contrária, né, no sentido de deprimir a atividade. Os mercados, né, são essa máquina de antecipação do futuro, e por hora eles estão descontando sim alguma perda de ritmo da economia, né, de imediato, até mesmo porque alguns setores, alguns segmentos tinham subido bastante, já tinham se recuperado bastante, mas essa perda de ritmo de agora ela seria suplantada, né, pela reaceleração que se vê adiante. Né? No fim, o mercado, diante de todas as dúvidas, tudo que ele fica tentando fazer é dimensionar de fato qual é o prazo, né, em que horizonte que as vacinas vão estar aí disponíveis. Né? Agora, tem um problema que é se essa segunda onda que a gente está vivendo ela vai exigir muito mais gasto público, né, ampliando o problema fiscal. O governo até agora diz que não tem necessidade de extensão do auxílio emergencial para o próximo ano, né, embora haja alguns analistas aí que duvidam um pouco que o governo vai conseguir evitar, né, a expansão do auxílio emergencial, mas parece que esse é sim um cenário básico e com uma probabilidade boa de se materializar. Tá? Tem aquela PEC da reforma fiscal, do Márcio Bittar. O relatório oficial dele ainda não foi apresentado, mas já tem um texto que circula aí nos bastidores e aparentemente ele não prevê expedientes, né, para burlar o teto dos gastos como se temia. Né? Então, o que é bom. No entanto, esse texto também não contempla propostas firmes, né, para restringir muito o volume de despesas em 2021. Né? Ou seja, você tem aí alguma regulamentação de gatilhos para serem disparados, para controlar a despesa e tal, mas ele não vai prever redução de salário e de jornada do funcionalismo, como em algum momento já se cogitou fazer. Né? Tampouco nesse relatório parece que tem alguma coisa do tipo para desindexar benefício social e coisas assim. Tá? O que tem, aparentemente, são congelamento de contratação, de promoção, né? de evitar que haja concursos, enfim, tudo mais ou menos nessa linha. E tem também uma outra frente importante, mas que não atua no controle de gasto, né, e no respeito ao teto, efetivamente, mas trata muito mais da diminuição de subsídios e desonerações, né, que hoje significam uma renúncia de cerca de 4% do PIB em termos de receita, né, para os governos. Então é muito regime tributário especial que prevê aí subsídio e faz com que o governo abra mão, né, de bastante recurso. A ideia é estabelecer prazo para reverter paulatinamente
esses benefícios, né, esses subsídios, essas renúncias, melhorando o resultado fiscal pelo lado da arrecadação e da receita com o passar do tempo, tá? Enquanto isso, a escolha pelo Rodrigo Maia de um nome para receber o seu apoio, né, na corrida pela presidência da Câmara ainda não está feito, né? Ele ainda não escolheu ninguém. O bloco de centro que ele tenta consolidar ali está demonstrando já algumas rachaduras, tá? E inclusive a atração de parlamentares da esquerda que seriam necessárias para ele ter um projeto vencedor, né, nessa corrida, ela não está tão simples, né? E o bloco da esquerda aí também não está homogêneo nesse sentido. Enquanto isso, o Arthur Lira, que seria o candidato aí da base do governo, ele deve em relação ao Planalto e que está tentando também dialogar aí com a esquerda, tá? Por fim, no campo inflacionário, o IPCA de novembro ficou mais uma vez acima do esperado, agora com variação de 0,89 no mês, o que levou a taxa acumulada em 12 meses para 4,31. Os componentes de alimentação ainda são os destaques de alta, mas é curioso que a persistência desse choque de alimentação, né? Na avaliação de muita gente, isso era para ter sido mais passageiro, né? Para ter acontecido mais rápido, mas ele está persistindo, né, de uma maneira até que surpreendente. E hoje o Banco Central, né, à luz de tudo isso, vai decidir aí a política monetária, provavelmente vai deixar a Selic em 2% e tal, mas vamos ver o tom que ele vai dar, né, no comunicado sobre o balanço de riscos para a inflação. Por enquanto, provavelmente o cenário dele ainda vai mostrar uma projeção de inflação abaixo da meta, o que permitiria que a Selic ainda ficasse nos níveis que está por mais tempo. Mas, de qualquer forma, ele tem que deveria reconhecer que há sim incertezas maiores que podem fragilizar essas projeções de inflação ainda benigna no ano que vem. Eu fico por aqui, bom dia a todos.